Boa noite. Hoje o Uninove Entrevista falará sobre gastronomia vegana. Mais do que um estilo de vida, o veganismo vem crescendo cada vez mais no Brasil. Estudos realizados em 2015 mostram que as vendas de produtos veganos cresceram cerca de 40% no ano passado. Para falar sobre esse assunto, trouxemos a nossa convidada, a Natália Prieto, especialista em veganismo e proprietária de um negócio de comidas veganas. Boa noite, Natália. Boa noite. Para iniciar o nosso papo, qual a diferença entre o vegetariano e o vegano? Bom, é que o vegetariano, ele exclui do cardápio apenas a carne, né? A carne vermelha, o frango e o peixe. Já o vegano, ele também não consome nenhum derivado, leite, queijo, nenhum derivado de animal. E também ele estende para a vida dele pessoal. Ele não participa de circo com animais, rodeios, nada que envolva o sofrimento animal, não só a alimentação. Ah, bacana. E quando você decidiu se tornar uma vegana, qual foi a sua inspiração para isso? Na verdade, foi um trabalho de faculdade que eu fiz, um livro sobre testes em animais. Eu sempre gostei muito de bicho e depois desse livro eu comecei a conhecer ONGs, me candidatei como voluntária de uma e comecei a estudar, a ler diariamente sobre o assunto e aquilo acabou me comovendo. Eu acho que de tanto ver, né, tanto assistir vídeos, ler notícias sobre o sofrimento dos animais. Aí eu decidi virar vegetariana e depois eu virei vegana, acho que 2 anos e meio depois de descobrir como é que funciona a indústria do laticínio, né? Nossa equipe foi às ruas e conversou com algumas pessoas que têm dúvidas sobre o assunto. Vamos ver. A pergunta é a seguinte, será que não é moda? Hoje isso também? Bom, tem muita gente que participa, né? Inclui a dieta vegana por saúde, para conseguir emagrecer. Então, nesse caso, a gente pode até falar que é uma modinha, mas de forma alguma o respeito pelos animais é uma coisa passageira. Então, a pessoa que ela decide virar vegana, ela não leva em consideração que as outras pessoas estão fazendo, eu vou fazer você também. Na verdade, a pessoa ela se toca pelo sofrimento do animal. Então, ela viu o bicho sofrendo, chorando, agonizando. Então, eu acho que de forma alguma isso pode ser encarado como algo passageiro, muito pelo contrário. Eu acho que é um assunto que está sendo muito debatido nos últimos anos e eu acho que a tendência é ganhar cada vez mais espaço na mídia, isso ser cada vez mais frequente nas conversas, o assunto ganhar cada vez mais destaque. Só que eu acho que tá longe de ser uma moda, ainda bem. Até porque não deve ser fácil, né? Com certeza. Vamos a uma outra pergunta. Sangue positivo pode ficar sem comer carne? Então, na verdade, assim, há um mito em relação à carne, que a carne significa saúde. Comer carne é você estar sendo saudável. E isso é mentira, né? Na verdade, tanto é que a ONU, ela indica que os alimentos mais completos são grãos. Ela, em momento algum, cita a carne. Então, o que a gente fala é, para você que está sempre acostumado a comer carne, se informar dos nutrientes, das vitaminas que estão presentes em vegetais, em legumes, verduras, frutas. Então, assim, não há uma restrição, X pessoa não pode virar vegana. Não, o veganismo ele não tem restrição. A única coisa que você tem que ficar atento é a reposição da B12, que na verdade é uma vitamina só encontrada na carne, só que hoje é possível você suplementar ela através de pílulas, né? Ou então por injeção, as duas maneiras. Então, na verdade a pessoa tem que se atentar à suplementação da B12, ver se as proteínas dela estão todas certinhas, as vitaminas, só que não há restrição nenhuma. A carne nunca foi sinônimo de saúde, é um mito que as pessoas têm. Inclusive, a primeira coisa que perguntam, mas e como você se cuida quando as pessoas falam que você não come carne, você não fica doente, não precisa do ferro, tudo. E tanto é que a gente fala que uma concha de feijão, ele tem mais proteína, mais ferro do que um pedaço de bife. Então, é um mito isso de que a carne significa saúde. Na verdade, ela não significa. A gente tem alimentos muito mais completos e ricos do que a carne. Então, qualquer pessoa pode ser vegana. Não tem restrição nenhuma. Legal.
E no começo, quando você se tornou uma vegana, você sentia vontade de comer carne? Como que você lidou com isso? Olha, o processo de parar de comer carne é muito individual, vai de pessoa para pessoa. Eu tenho conhecidos que do dia para a noite não vão mais comer carne, nenhum tipo de carne. Há pessoas, inclusive eu sou uma delas, que foi um processo, foi uma coisa mais gradual. Eu primeiro comecei cortando a carne vermelha e o meu objetivo, cada um tem o seu, era retirar todas as carnes até eu ficar enjoada delas e parar de vez. Então eu cortei primeiro a carne vermelha, depois eu cortei o frango e por último eu cortei o peixe. Então foi um processo que demorou uns poucos meses, mas esse foi o jeito que eu parei de comer carne. Não achei difícil, porque eu sempre comi muito bem, sempre comi de tudo. Então, quando você tira a carne do teu cardápio, na verdade é uma coisa muito cultural, de costume, né? Você sempre tem a carne que representa a mistura. Então, as pessoas pensam, nossa, se você não come carne, você come o quê? Então, você passa a ter uma variedade no teu cardápio, a comer, a explorar os alimentos de forma diferente. Então, a grande dificuldade, na verdade, é sair da tua zona de conforto. Você sempre come o bife da mesma maneira, a carne daquele jeito na panela, e você passa a comer os legumes, as verduras de outra maneira. Então, o meu processo foi esse, eu cortei a carne aos poucos, e o derivado eu cortei de uma vez. Na verdade, foi o processo mais difícil. Tem amigos meus que eles sentem o cheirinho da carne e pensam, eu gosto, tudo, mas não vou comer por respeito aos animais. Eu não sinto nenhuma vontade. Sentir o cheiro da carne, na verdade, me causa até um pouco de nojo. Não, é porque eu lembro de todas as cenas que eu vi já em vídeos, então eu não enxergo mais a carne da mesma maneira que eu enxergava. As pessoas falam, né, passa naquela churrascaria, sente aquele de, nossa, Natália, você não sente vontade? Então, assim, eu não sinto nenhuma vontade. Isso não significa que todos os veganos sejam assim, não, vai muito de pessoa para pessoa. Entendi, você fez um trabalho meio que psicológico Exatamente, também. exatamente, porque a carne, para mim, ela é um cadáver temperado. Então, eu não enxergo aquilo como um alimento, alguma coisa que me apetece. Foi um processo, né, foi trabalhar o psicológico mesmo. Você passa a mudar a tua visão daquilo que você está comendo. Então, eu vejo no bife que as pessoas veem, saboroso, suculento, ao ponto, mal passado. Na verdade, eu vejo um bicho que não teve chance de sobreviver, que passou por muito sofrimento. Então, eu coloco sempre, a pessoa que decide virar vegana, ela coloca sempre a compaixão dela, o respeito dela pelo animal, antes do paladar dela, o que ela considera ser gostoso ou não. Eu tenho muitos amigos gaúchos, inclusive, gaúcho é regado a churrasco todo final de semana, que são veganos. Então, o difícil mesmo é você romper esse processo, essa barreira. Isso é o mais difícil. Bacana. O Uninove Entrevista vai para um breve intervalo. Mande suas perguntas através da hashtag Sabor de Conversa. Voltamos já. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. Essa universidade? Também. A Uninove oferece a melhor estrutura tecnológica. Essa universidade? Também. A Uninove tem os melhores professores. Essa universidade? Também. Uninove Presencial e Uninove Educação à Distância. A mesma qualidade e o mesmo diploma. Escolha seu curso e matricule-se já. Estamos de volta com a nossa convidada Natália Prieto, especialista em veganismo, tema do nosso papo de hoje. Natália, quais os ingredientes que substituem as proteínas animais? Na verdade, verduras, folhas escuras e grãos. Hoje, muitos falam que o feijão é o alimento mais completo, rico em todas as vitaminas. E, na verdade, grão de bico, leguminosa, grão de bico, lentilha. A gente fala que se você comer uma porção ou de ervilha, de lentilha, de grão de bico, você está substituindo. Na verdade, assim,
não substituir, né? Mas é aquela coisa das proteínas fundamentais do nosso organismo. Uma coisa é a proteína animal, outra coisa é a proteína vegetal. O nosso corpo precisa de proteínas, sejam elas provenientes de onde for. Então, são esses alimentos. Na verdade, são mais verduras escuras e as leguminosas. Você já chegou a comer algo que você não gosta, pensando em repor essa proteína? Não, eu te falei, eu como de tudo, então eu não tenho esse problema. Tem algumas pessoas, né, alguns amigos, que eles não comiam, eram chatos para comer, e depois que passaram a explorar os alimentos de forma diferente, passaram a comer de tudo. Só que eu nunca comi nada que não me agradasse pensando em repor. Muito pelo contrário, quando o vegano ele não come pensando, eu estou repondo essa proteína. É a mesma coisa que a pessoa que come carne, né? Quando ela está comendo aquela porção de frango a passarinho, ela não está pensando, estou ingerindo proteínas para o meu organismo. Ela está comendo aquilo que ela gosta. Então, quando você entende, você vira vegano, você passa a saber quais são os alimentos vegetais que tem o que você precisa, você só incorpora eles com mais frequência no teu cardápio. Então, você prefere uma verdura ou outra, insere no teu cardápio, faz de diferentes formas, só que o vegano ele não come pensando, B12 não, sei lá, ferro, isso, ele come como uma pessoa qualquer, quando ele gosta daquele prato. Mas o processo antes dele virar, com certeza ele já estudou, já pesquisou bastante. Então é uma refeição normal, a gente se delicia da mesma forma que as pessoas que comem carne também fazem. Legal. O pessoal está participando aqui através da nossa hashtag e o Bruno Silva pergunta, qual prato fica melhor com ingredientes veganos do que com ingredientes de origem animal? Prato? Olha, na verdade, isso é muito pessoal, vai muito do gosto da pessoa, né? Não tem como você falar que determinado prato fica melhor com vegetais ou com carne. Vai muito do preparo da pessoa. Eu hoje como, por exemplo, berinjela, abobrinha, de jeitos que eu só comia, que eu fazia com a carne, né? Assada, empanada. Então eu faço isso com os vegetais. As pessoas elas têm um mito de que vegano, nossa, o que vegano come, aquela coisa extraterrestre. Na verdade não é, uma coisa muito simples. A pessoa tem vegano que não gosta de brócolis, tem vegano que não gosta de chuchu, de cenoura, e ele vai adaptando como qualquer outra coisa. O nosso cardápio, ele é muito rico. Então, na verdade, a carne era só um mero detalhe. Não tem um prato que fica melhor. Isso vai muito do gosto da pessoa. É difícil falar. E para quem está em casa assistindo, é difícil encontrar ingredientes veganos? É muito caro? Como é essa questão? Assim? Não é difícil. Dentre tantos os mitos que rondam o veganismo, esse é um deles. Que alimento vegano é caro. Não é. Basta a gente fazer uma comparação simples. Quanto custa 1 quilo de carne que as pessoas consideram carne nobre e você vai pegar 1 quilo de verdura? O que sai mais barato? Então, assim, você vai na feira, você compra um pedaço de carne, não tem comparação. Você paga muito mais caro numa carne do que num brócolis, numa cenoura, numa alface, uma batata. Então, o que é caro é o alimento que você encontra no supermercado, no alimento tido como saudável, que você vai lá e junto com tantas as outras variedades de ofertas que tem, você vai pagar muito caro, mas você está pagando por uma questão de logística, de praticidade. Se você vai em centros, em zonas cerealistas, você paga absurdamente barato. Então, o alimento vegano, ele não é caro. O que acaba se tornando caro e que as pessoas associam é aquele alimento mais natural, assim, o lactose, o diet. As pessoas acabam fazendo essa associação, mas não tem muito a ver. Não é difícil encontrar, você tem feira em todo lugar, tem mercado, grão. Então, na verdade, você precisa aprender a preparar esses alimentos, a enxergá-los de forma diferente, a pensar, a fazer nhoque de mandioquinha, estrogonofe de palmito, coisas que as pessoas nunca imaginavam que dava para fazer sem ser com a carne. Então, o alimento vegano, ele não é caro.
O que é caro é o alimento que a pessoa encontra é o industrializado que a pessoa encontra no supermercado, que é tido como saudável, como natural, e ela vai pagar mais caro por aquilo. Só que aquilo não representa de forma alguma a alimentação do vegano. Muito pelo contrário, você dá 50, 60 reais para uma pessoa vegana, ela faz a festa na feira, não tem nem comparação. Muito mais do que uma pessoa vai fazer um churrasco e vai comprar um pedaço de carne no açougue. Então, não é caro, ser vegano não é caro, é muito mais barato do que uma pessoa que consome carne. E para vocês a questão do orgânico e não orgânico, né, que nos muitos mercados os alimentos orgânicos custam 3 vezes mais. Para vocês isso faz alguma diferença ou não? Se não for orgânico, vocês consomem da mesma? Não, para algumas pessoas não dá, eu não posso falar por todos os veganos, né? Algumas pessoas consomem, outras não. Como pessoas também que comem carne, né? Então, isso não diz respeito ao sofrimento animal, isso diz respeito ao processo do que aquele alimento foi cultivado, foi plantado, né? Ele cresceu. Isso não tem nada a ver com o processo do sofrimento animal. Engloba essa parte que eu estava te falando mais natural. Hoje, muitos lugares vendem um produto como orgânico e, na verdade, não são. Então, pessoas veganas e não veganas precisam ir atrás disso, saber se como é que é o sistema de produção daquele local que está vendendo o produto, como que ele utiliza para fazer a limpeza do lugar, para cultivar o alimento. Então, é muito mais disso. Saber se não está comprando gato por lebre, né? Exatamente. Nós temos mais uma participação aqui dos nossos internautas. A Simone Neves diz que está pensando em parar de comer carne, mas ela tem anemia. Você tem alguma dica para dar para ela? A primeira dica que eu tenho para dar para ela é se afastar de pessoas que acham que carne é sinônimo de saúde. Isso ela vai escutar até de médicos, tá? Hoje a gente tem muitos médicos vegetarianos, nutricionistas vegetarianos, que estão ajudando a quebrar essa barreira de que carne é sinônimo de saúde, né? Não é. As pessoas falam que tem muito ferro contido na carne, e na verdade assim, a gente não fala que não tem nada disso, muito pelo contrário. A carne ela tem alguns proteínas essenciais ao corpo, só que isso você encontra em outros alimentos também. O que ela tem que fazer é procurar alimentos ricos em ferro e substituir. Então, ela tem que ver o que ela mais gosta também, não adianta comer por obrigação, porque senão isso não vai ser um prazer, vai virar uma tortura. E ela tem que fazer exames constantemente, mesmo se ela estivesse comendo carne, porque tem muita gente que come carne e continua com anemia. Então, é um caso muito particular. Ela precisa fazer os exames, ver os alimentos que ela mais gosta, que tem ferro, e fundo e procurar fugir de médicos que acham que se ela não comer carne, ela vai morrer desnutrida, alguma coisa do tipo, que isso não vai acontecer, de forma alguma. E quando você fala que é vegana, as pessoas costumam te olhar de outra forma, ter algum tipo de preconceito? Sim, primeiro que acho que eu tenho antenas na minha cabeça, uma coisa fora do normal. A primeira pergunta que surge um monte de nutricionistas, mas como você se alimenta? E as proteínas? Bom, gente, eu me alimento normal, eu como muita besteira, eu não como só coisa saudável, eu como muito hambúrguer, fritura, muita porcaria. Então, vegano não é saudável. Tem os veganos mais naturais e tem os veganos que comem fast food, junk food. Então, as pessoas também acham que vegano é toda aquela pessoa que vai criticar o que você está comendo, que não se senta ao lado de pessoas que estão comendo carne. E na verdade não, eu costumo passar o veganismo dando meu exemplo. As pessoas vêm, elas me perguntam, como que você se alimenta? Como é que é para você não comer carne? Você sente falta? E eu respondo sempre com muita paciência, tranquilidade. Então eu acho que você tem que começar dando o teu exemplo. E inclusive quando eu abordo as pessoas com o veganismo de um jeito mais light, elas até se mostram mais abertas, elas experimentam o que eu ofereço. Então você acaba rompendo preconceitos assim e abrindo portas para o que realmente é o veganismo. Nada mais é do que uma alimentação que exclui qualquer tipo de sofrimento animal, mas a pessoa pode comer muito bem também. Então, na verdade é isso, é mostrar para as pessoas que não é nenhum bicho de 7 cabeças, qualquer pessoa pode ser vegana, basta você entender como é que funciona o teu processo, como que aquele alimento chegou até o teu prato, né? Que aquilo não é simplesmente
um pedacinho de carne. Aquilo tem muita coisa embutida, tem muito sofrimento embutido naquilo. O Uninove Entrevista vai para uma breve pausa e já já voltamos. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. Essa universidade? Também. A Uninove oferece a melhor estrutura tecnológica. Essa universidade? Também. A Uninove tem os melhores professores. Essa universidade? Também. Uninove Presencial e Uninove Educação à Distância. A mesma qualidade e o mesmo diploma. Escolha seu curso e matricule-se já. Voltamos com o Uninove Entrevista, com o tema de hoje é comida vegana. Para falar sobre o assunto, está aqui conosco Natália Prieto, especialista no assunto. Natália, conta um pouco pra gente sobre o Vovó Vegana. Então, na verdade, assim, a confeitaria Vovó Vegana surgiu de uma necessidade minha. A gente fez um amigo secreto no meu antigo trabalho, e a pessoa que me tirou é uma das minhas melhores amigas. E quando ela foi anunciar quem era amigo secreto dela, ela me deu uma caixa com um cartão dizendo: o seu presente chega na semana que vem. Eu fiquei sem muito entender, porque ela falou que ela não encontrou nenhum lugar que fizesse um chocolate, um ovo vegano gostoso a tempo de me entregar na confraternização da empresa. Então, aquilo me frustrou um pouco. Eu vi todo mundo comendo ovo de Páscoa e eu lá chupando o dedo, né? Enfim, as trufas chegaram depois de uma semana mesmo. Só que aí eu notei que tinha um mercado a ser atendido da mesma forma que eu fiquei sem comer chocolate gostoso, né? Que alguns outros chocolates você até encontra. Outras pessoas também ficaram. Então, eu conversei com o meu irmão, que é administrador, falei da proposta, eu falei: olha, eu acho que tem um mercado, tem uma demanda muito alta, tem um mercado a ser atendido. O que você acha da ideia? Então, a proposta inicial é fazer doces veganos e gostosos. Então, não é fazer um doce que apenas não contém nada, nenhum sofrimento animal, é fazer um doce que não veganos comam e gostem. Então, a gente ficou 1 ano e meio desenvolvendo receitas que as pessoas pegassem, comessem aquele doce e falassem: nossa, isso tá muito gostoso. Os primeiros testes que a gente fez, todos os doces a gente deu para pessoas que comem carne e tomam leite, tudo isso, porque elas foram nosso termômetro. Se elas acham que o doce tá gostoso, tá bom, equivale ao doce tradicional, então isso, consequentemente, também vai agradar os veganos. Então, a ideia, o nome vovó, é justamente isso, é remeter àquela comida caseira, aquela comida que você come na casa da sua avó, que ela prepara com amor, que ela prepara com carinho, e que é o doce mais gostoso que existe, é o doce de vó, o doce de mãe. Então, essa coisa bem maternal. E a Vovó Vegana, ela tem um pouco mais de 1 ano, e a receptividade do público foi excelente. As pessoas realmente sentiam falta de produtos assim, veganos e gostosos. Tinha alguns lugares que vendiam doces veganos bons, só que eram poucos, então não davam conta da demanda. Então a gente entrou com esse foco mais business para o segmento vegano, para atender esse público em grande escala. Então a demanda, graças a Deus, tem aumentado cada vez mais. A gente também atende muito alérgico, intolerante à lactose, ou que tem alguma intolerância à proteína do ovo, né? Alguma intolerância alimentar. Teve uma vez que a gente atendeu uma criancinha que ela é alérgica à proteína do leite. E ela tinha 4 anos, ela nunca tinha comido um bolo de aniversário na vida. Então, não é somente o público vegano que a gente atende. As pessoas, não os veganos, né? Os não veganos, eles comem e eles se surpreendem com o sabor. E era esse o nosso objetivo, fazer com que qualquer pessoa comesse e gostasse do doce vegano. Então a vovó veio com esse propósito,
fazer doces gostosos para qualquer pessoa comer, sem o sofrimento do animal, claro. Bacana. O nosso repórter Alisson Costa fez uma matéria para saber como anda o mercado vegano em São Paulo. Vamos assistir. Vamos imaginar que precisamos cozinhar um delicioso prato, mas para isso não podemos utilizar carne e nem outro tipo de ingrediente derivado de animais, como queijo, leite ou ovos. Aí você deve imaginar, mas aí só sobrou salada. Só que não. Criado em 1944 por Donald Watson, o movimento vegano-vegetariano vem crescendo gradativamente. Para os adeptos, além de um estilo de vida, também é oportunidade de negócio. Esse é um food truck especializado em comida vegetariana. Com 1 ano e meio de existência, a fundadora Agatha, que é vegetariana desde bebê, conta que abriu um negócio a partir da necessidade em trabalhar com alguma atividade que tivesse mais a cara dela. Eu senti um chamado para sair de uma empresa e criar alguma coisa que realmente tivesse valor para minha vida e eu me identificasse mais. O Rogério, que é o chefe de cozinha, meu marido, ele é chefe de cozinha há quase 20 anos. Ele também trabalhou em restaurantes de alta gastronomia, chegou a trabalhar na indústria também. E também estava com esse chamado interno de fazer alguma coisa que se identificasse, que tivesse um prolongamento assim, do seu estilo de vida. Então nós dois decidimos sair de uma grande empresa e juntos montar um restaurante vegetariano. Hoje o Brasil é um dos países que mais cresce o número de vegetarianos e veganos. Só em São Paulo, são 800 mil pessoas que resolveram parar de comer carne, e os motivos são os mais variados. Tem a questão maior, eu acho que da questão do veganismo é o sofrimento animal, que o pessoal fala. O pessoal que tem mais a minha faixa etária, você vê que fala muito sobre meio ambiente. Então, tem agora o que se pensa em tudo, né? Mas tem a grande questão do criar gado, criar latifúndios de soja e milho para fazer ração animal, para sustentar, na verdade, o público canível. Então, quanto que da nossa agricultura tem a ver, na verdade, só com a pecuária. Então, isso tem aumentado bastante e a gente vê que existe uma bem heterogêneo o pensamento das pessoas que entram na história do vegetarianismo e do veganismo. A questão da saúde é muito forte no público mais velho. E para os que têm receio em experimentar, confesso que a apresentação é de dar água na boca. Eu não sou vegetariana, achei uma opção bem diferente em São Paulo. O lanche é bem gostoso. Eu gostei bastante, fiquei bem surpreendida. Natália, você acha que o mercado vegano, vegetariano está passando por um boom no número de consumidores e também de opções para esses consumidores? Sim, com certeza. É um assunto que vem sendo muito debatido nos últimos anos. Só como eu havia comentado, eu não acho que isso seja uma coisa passageira, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas estão despertando a consciência do que é o alimento que está no teu prato, de onde aquilo vem e quais são as consequências. As opções hoje, quase todo restaurante, até em redes de fast food, você tem pelo menos uma opção vegetariana no cardápio. Então, lá na Alemanha, inclusive, tem um bairro inteiro dedicado só para compras veganas, supermercados veganos. Isso no Brasil também está crescendo bastante. Hoje a gente fala de mais de 18 milhões de pessoas se declaram vegetarianas em São Paulo, é um número bem alto. Então, eu acho que isso vem crescendo, eu acho que a tendência é crescer cada vez mais por esse despertar de consciência das pessoas. O que é que eu estou comendo, de onde isso vem, o que isso causa para outro ser vivo. Como que isso está relacionado, né? Como que eu me relaciono com o meu ambiente, com o meu prato, perdão. Então, não acho que isso seja passageiro, acho que é uma coisa que veio para ficar, uma vez que as pessoas estão tomando consciência do que é aquilo. Eu acho que a tendência é cada vez as pessoas falarem mais e mais. A gente vê vídeos também de crianças que começam a debater. Tem um menino brasileiro que ficou até bem conhecido lá fora, que ele não queria comer o polvo, e a mãe até chorou, se emocionou. Então isso é uma coisa que está vindo até a partir das crianças, não só quando você se torna adulto. Então eu acho que é uma coisa que as pessoas estão despertando agora e a tendência é aumentar isso. Ah, que legal. E para finalizarmos, Natália, para quebrar essa impressão de que vegano não come nada, né, tem muitas restrições,
Conta pra gente, você come bem? As comidas são saborosas? Você sente prazer comendo algo da mesma forma que um amante de carne sente comendo uma picanha, um churrasco? Sim, sim. É muito engraçado quando você vê e fala as pessoas, por esse culto ao redor da carne, né? As pessoas, elas estão acostumadas a aquela picanha, que delícia, um churrasquinho. E quando eu abri a minha marmitinha e falava, hoje tem berinjela, as pessoas riam da minha cara. Então, assim, sim, a gente come muito bem. Tem aquela parte do pessoal natureba, orgânico, que só come o que planta. Mas tem aquela parte que come junk food, muita fritura, doce. Os doces que a gente faz são doces com produtos de qualidade, é o chocolate belga que a gente usa, são leites vegetais de amêndoa, de aveia, então são alimentos muito saborosos. A gente come sim muito bem. Tem um grupo, inclusive, no Facebook que ajuda muito a quebrar essa barreira. Quem quiser conhecer mais sobre essa parte junk food do veganismo para ajudar a quebrar essa barreira, é muito interessante, chama Ogros Veganos. Então, assim, é um pessoal que literalmente enfia o pé na jaca, prepara coisas gostosas, que acho que se assemelha mais um pouco ao que o pessoal carnívoro tá acostumado a comer. É uma questão de quebrar o teu preconceito, abrir a tua mente e perceber que as pessoas se alimentam muito bem sem comer a carne. Legal, legal. Descobrir novos prazeres. Exatamente, explorar os alimentos de forma diferente. Natália, muito obrigada pela sua agradeço. participação aqui no Uninove Entrevista. Nós agradecemos também aos internautas que participaram e nos vemos na próxima semana.